Primeiramente, boa noite a todos os senhores e senhoras, professora Dilza, presidente dos trabalhos dessa mesa, Dr. Érico Demarque, meu colega palestrante dessa noite, nossos amigos Alan, Diego, demais autoridades presentes, meu colega Gilson, professor dessa casa. Muito bem. Naquela primeira noite em que eu estive aqui presente, tive a oportunidade e o prazer de dirigir os trabalhos da mesa, e eu já destaquei a importância da realização deste evento para os trabalhos, para o desenvolvimento da questão ambiental no Brasil, e principalmente na nossa região, na Alta Paulista. Eu repito mais uma vez que isso é de suma importância para nós aqui da região, porque nós somos uma região carente dessas espécies de congressos, desses simpósios, e para nós aqui é muito importante a realização deste evento aqui na nossa casa, e que eu espero profundamente que este seja apenas o primeiro desses encontros, para que todos os anos nós tenhamos novas oportunidades de nos encontrarmos, para que nós possamos discutir a relação do homem com a natureza. Eu fui incumbido de conversar com os senhores hoje sobre a questão do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Quando eu fui convidado para trabalhar sobre esse tema, é um tema que eu já trabalho há algum tempo, mas de uma determinada forma eu fiquei um pouco preocupado com ele, porque é um tema bastante árduo. Árduo por quê? Em primeiro lugar, porque não há resposta para algumas perguntas que se referem à questão do desenvolvimento sustentável. Muitos indagam e afirmam que a questão do desenvolvimento sustentável é apenas e tão somente uma utopia e que ela é absolutamente inconciliável com determinadas questões, principalmente a questão econômica. Então, antes de iniciar, eu gostaria de fazer aqui duas observações. Primeira observação é que eu não me proponho responder questões, aliás, não as questões dos senhores. As questões dos senhores, pelo contrário, estarei muito disposto a responder. Mas o que eu não me proponho é dar resposta aos problemas, efetivamente, relacionados à questão do desenvolvimento sustentável. Da mesma forma como o professor Gilson e a professora Luciana vieram aqui no primeiro dia, o meu intuito também é problematizar e não dar resposta. Porque, na verdade, muitas vezes essas respostas elas não existem. São respostas ainda em construção. São questionamentos que nós estamos fazendo e que, na verdade, nós precisamos desenvolver muito ainda para que nós possamos chegar, quiçá um dia, a algum início de algum posicionamento a respeito dessa questão. Então, a primeira observação que eu faço é essa. Eu não me proponho a oferecer soluções. Acho que fica melhor dessa forma. Eu não me proponho a oferecer solução. Eu me proponho a trazer problemas aos senhores, que eu acho que essa que é a função daquele que pensa, principalmente na faculdade. A gente tem que pensar, a gente tem que desenvolver esses questionamentos. A segunda observação, que aliada à questão da problematização, diz respeito aos contornos econômicos que envolvem a relação da questão meio ambiente e desenvolvimento sustentável. É uma outra questão que eu também não me proponho a enfrentar, aqui até mesmo por falta de conhecimento. Porque a questão do desenvolvimento sustentável, como eu disse antes, ela está intimamente ligada à questão econômica. E por falta de conhecimento acerca dessa matéria, eu me reservo o direito de não encará-la. Eu não tenho coragem de encarar essa questão econômica que versa sobre o desenvolvimento sustentável. Muito bem, podem estar os senhores perguntando, bom, mas ele veio aqui fazer o quê então? Se ele não vai oferecer solução, se ele não vai tratar a respeito das questões econômicas, então ele veio fazer o quê? Eu vim aqui proposto a oferecer aos senhores dois questionamentos. Um que se refere a um contorno ético acerca da questão do desenvolvimento sustentável e um que diz respeito mais à minha área, que é um contorno jurídico acerca da questão do desenvolvimento sustentável. Então, primeiramente, eu me proponho aqui a trabalhar com os senhores a questão
do contorno ético. Muito bem. E aqui nós nos deparamos com um primeiro problema. Que problema é esse? O problema é o seguinte: o homem, ele é um ser insaciável, certo? Ele é insaciável. Não existem limites às necessidades humanas. Pegue uma criança de idade escolar e a levem num shopping. Os senhores sairão malucos de lá, porque ela vai querer tudo o que ela encontra pela frente. Ela vai querer bala, ela vai querer chocolate, ela vai querer sorvete, depois ela quer ir no parquinho, depois ela quer comprar uma sandália, depois ela quer ir no cinema e assim por diante. Então é mais ou menos essa caricatura. O homem é assim. Quando ele compra um calçado novo, ele usa esse calçado alguns meses, logo depois ele pensa num outro calçado, numa outra calça. E a partir daí o carro dele, que é um carro mais ou menos, ele já junta um dinheirinho e compra um carro novo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero me reportar aos senhores que as nossas necessidades, elas são infinitas. As necessidades humanas, elas são infinitas. E aí nós nos deparamos com um paradoxo. Qual é? O meio ambiente, ele é finito. O meio ambiente, ele não é infinito. A par da necessidade humana infinita, existe um meio ambiente, que aliás é uma expressão ambígua, porque se é meio, já é ambiente. Aliás, a Constituição Portuguesa de 1976, ela trata apenas da questão o ambiente. Ela não faz esse nosso jogo de palavras que é ambíguo, meio ambiente. É repetitiva essa expressão. Então o nosso ambiente, ele é um ambiente finito. Vejamos aí o problema da água, que nós estamos enfrentando e que será o grande problema desse século. O grande problema desse século XXI é a questão recursos hídricos. Aliás, naquela região da Palestina, a briga entre Israel e a Palestina diz muito respeito a essa questão de água. O grande problema ali da limitação da faixa de Gaza e por toda essa questão diz respeito às fontes dos recursos hídricos ali existentes. Então a briga não é apenas uma briga de querer empurrar o vizinho para o outro lado. Diz também respeito à questão ambiental e que está por trás, por baixo dessa questão. Então nós nos deparamos com essa questão, com esse paradoxo primeiro. Ou seja, as necessidades humanas infinitas versus o meio ambiente finito. Os recursos ambientais, eles são finitos. Muito bem. Uma outra observação que eu acho importante nós fazermos é que, em se tratando da questão ética, nós nos deparamos aqui, quem for se deparar, estudar essa questão, você vai se deparar com muitos estudos a respeito de ética. Você vai encontrar de tudo acerca da ética. Você vai encontrar o estudo do conhecimento, o estudo da consciência, da lei, da virtude, da felicidade, da religião, do trabalho, do sexo, dos valores, do prazer. Tudo relacionado à questão ética. Entretanto, em se tratando de obras a respeito da ética relacionada ao meio ambiente, a ética ambiental ou a ética da natureza, esses estudos praticamente não existem. No CIED nós estamos desenvolvendo esse ano os nossos estudos relacionados à questão da relação homem versus natureza, a relação entre o homem e a natureza. E é uma discussão basicamente ética, a questão do relacionamento do homem frente ao meio ambiente. E ali nós nos deparamos com esta problemática, ou seja, não existem manuais, não existem estudos específicos a respeito dessa relação ética ambiental. Então é um problema nós nos aventurarmos a ingressar nesse estudo da ética ambiental. Entretanto, como eu me dispus a tanto, eu vou procurar aqui fazer basicamente um resumão para vocês. Como? Para quê? Por quê? Em primeiro lugar, nós precisamos verificar que existem basicamente duas correntes de pensamento no que concerne a questão da relação entre homem e natureza. Uma corrente de pensamento chamada de antropocentrismo e uma corrente de pensamento chamada não antropocentrismo. O não antropocentrismo, ele pode ser ou biocêntrico ou ecocêntrico.
Mas basicamente nós temos o antropocentrismo e o biocentrismo, que são as duas mais importantes dessas correntes acerca da relação do homem com a natureza. O que significa esses dois pensamentos? O antropocentrismo, ele possui alguns contornos, ele possui alguns fundamentos. O que é o antropocentrismo? O antropocentrismo é aquele pensamento filosófico segundo a qual o homem é o centro da natureza. O homem é o centro do mundo. E tudo deve girar em torno do homem. Ou seja, o homem é o ser supremo da natureza. E aqui nós nos deparamos com um primeiro problema que diz, e aqui eu quero fazer um parênteses, então desliguemos aqui o gravador, coloco um stop e vamos fazer uma observação em off. Qual é essa observação? Eu não me proponho fazer discussão religiosa, não me proponho a entrar em dogmas religiosos, não critico a igreja, não é essa a minha função. Minha função é uma função de pesquisador, a função daquele que procura questionar. E daí, feita a observação, fecha parênteses, liga de novo o gravador, e daí o que a gente pode observar? Que a primeira observação, quando o homem abre a Bíblia, ele fala assim, a Bíblia fala mais ou menos isso: crescei-vos, multiplicai-vos e dominai a terra. Acontece que o homem levou essa determinação, que mais do que judicial, uma determinação bíblica, às últimas consequências. Ele dominou tanto a terra que ele acabou com ela. Tá certo? Essa determinação dos Gênesis, no sentido de que o homem deve dominar a terra, foi obviamente uma determinação bíblica, uma determinação de um pensamento ético da época, mas que o homem, inspirando-se nessa determinação, há estudos determinando que existem fundamentos da contribuição judaico-cristã no sentido da devastação ambiental. Existe um estudo muito antigo, que eu não me recordo o nome correto do pesquisador, se eu não me engano é Lynn White, é isso, Gilson? Lynn White, que afirma, ele fez um estudo afirmando que a Bíblia é uma das mais importantes fontes de devastação ambiental. A Bíblia é a que deu aso à questão da devastação ambiental. Porque nós vimos, inclusive no CIED, alguns estudos, algumas passagens, onde ali fala que o homem que todos devem temer o homem. O homem deve dominar a terra e deve lançar o seu temor sobre ela. Todos os seres inanimados, os bichos, devem temer o homem. Então existem alguns estudos, mais uma vez repito, para mim, eu não estou criticando a atuação da igreja, não é essa a minha função, simplesmente uma função aqui, a minha participação é uma participação de pesquisador, de analisar esses documentos e sobre ele lançar alguma observação, essa é a minha função, mas existem determinados estudos afirmando que a contribuição judaico-cristã, ela foi decisiva na questão da devastação ambiental. Até mesmo, talvez, por uma falsa interpretação bíblica, quem sabe. Mas nós temos aí um primeiro fundamento, segundo a qual o homem se sente o ser supremo da natureza. E ele, como ser central da natureza, ele passa a utilizar a natureza simplesmente para as suas necessidades básicas. E a partir daí ele lança sobre a natureza não a sua preocupação, não o sentido de conservação, o sentido de preservação, mas o sentido de utilização, o sentido de devastação. E os exemplos são mais do que evidentes aí no nosso dia a dia. Então, essa questão do antropocentrismo, ela iniciou com o pensamento, essa contribuição judaico-cristã. E partiu para um segundo momento para a questão do humanismo, do renascimento, da renascença. Nesse segundo momento histórico do humanismo renascentista,
nós temos o quê? Nós temos tirando Deus, porque no período anterior Deus era aquele sobre o qual deveriam todos se valer, todos deveriam ter como paradoxo, como paradigma. Aqui no renascimento há o que? Como o próprio nome está indicando, um renascimento do homem. Então o homem deixa de ter Deus como o seu paradigma e passa a vê-lo como tal. E daí acontece mais uma vez o que? A natureza serve ao homem. Se num primeiro momento nós temos a contribuição judaica cristã, que com base em determinadas passagens bíblicas, o homem se sentia autorizado a utilizar a natureza para o desenvolvimento de suas necessidades vitais, e levando isso até as últimas consequências, num segundo momento, com o humanismo renascentista, nós temos o que? O homem como centro de toda atenção e a natureza seu bel prazer, ao seu serviço único. Tá certo? Então aqui nós temos um segundo momento onde o antropocentrismo ele tem o seu maior vigor. E esse pensamento antropocêntrico, ele não é um pensamento tão distante como todos nós imaginamos. Eu tenho certeza aqui que muitos dos senhores talvez nunca tenham pensado a respeito disso, mas que agora podem estar pensando, mas para que serve a natureza? A natureza não serve para o serviço do homem mesmo? Ora, mas se eu tenho uma árvore, para que eu preciso daquela árvore? Eu preciso daquela árvore porque ela vai captar o gás carbônico e vai liberar o oxigênio para mim, homem. Ora, se eu tenho um rio, para que serve o rio? O rio serve para que eu, homem, possa me utilizar da água e do peixe para a minha alimentação e para as minhas necessidades básicas. Isso é um pensamento antropocêntrico. Que pensamento é esse? É o pensamento de que a natureza está a seu serviço exclusivo. Muito bem. Esse primeiro pensamento é o pensamento antropocêntrico, que é atual. Aliás, existem... Eu estou terminando, estou no finalzinho do meu mestrado na PUC, mas eu tinha o meu orientador, que depois acabou saindo da faculdade, o professor Celso Antônio Pacheco Fiorilo, que ele é antropocêntrico. As últimas consequências. O entendimento dele é que a natureza serve ao homem. E é um entendimento respeitável, que nós devemos respeitar, mas sobre a qual eu discordo. E digo por quê agora. Um segundo pensamento, uma segunda visão da natureza, o primeiro é o antropocentrismo, a segunda visão é o biocentrismo, que é uma espécie do não antropocentrismo. Nós temos o antropocentrismo e o não antropocentrismo. Este não antropocentrismo, ele tem duas subdivisões. Nós temos o ecocentrismo e o biocentrismo. Então o biocentrismo, que é o mais importante deles, é a segunda forma de pensar a natureza. Não ela estando simplesmente à mercê do homem, mas o homem fazendo parte da natureza. O homem, ele não pode subjugar a natureza, porque o homem faz parte desta natureza. A partir do momento em que nós devastamos o meio ambiente, nós estaremos nos devastando. Por quê? Porque é muito simples nós pensarmos nisso, gente. E aqui eu já escancaro, tá certo? O meu posicionamento ético. Eu não sou antropocêntrico, eu não creio e eu não consigo acreditar que a natureza está a serviço do homem. Por que eu não posso acreditar nisso? Porque o homem faz parte da natureza. E vejamos aqui um exemplo nosso. Nós vivemos numa região basicamente de agropecuária, onde as questões ambientais elas se referem basicamente à questão de fauna e flora. Nós não temos grandes problemas de poluição ambiental, nós não temos grandes questões de poluição, quer hídrica, quer poluição do ar e assim por diante. Os nossos problemas são, graças a Deus, pequenos, mas relacionados à questão da fauna e da flora, com mais ênfase à questão da flora. E aqui eu quero fazer uma observação. A Lei 4.771 de 1965,
ela estabelece o Código Florestal. Ela é de 65. E nesse Código Florestal, no seu artigo 3º, mais especificamente no seu artigo 16, estabelece que toda propriedade rural existente na região sudeste do Brasil deve ter uma reserva florestal averbada. Ou seja, toda área de terra deve ter, pelo menos na nossa região, 20% reservada para fins, como o próprio nome indica, de reserva legal. Agora, explica isso para o proprietário rural. Procure explicar isso para o proprietário rural, que ele vai ter que reservar 20% da sua propriedade, e lá ele não pode agricultar a terra, se é que existe essa expressão, ele não pode arar, ele não pode utilizar aquela terra para absolutamente nada. Explica isso para ele. Ele vai falar, não, mas isso não é possível. Só que ele se esquece, esses proprietários rurais, de que talvez há 50 anos daqui para frente nós não tenhamos mais terra agricultável. O rio, os nossos cursos d'água, nós temos rios de pequeno porte na nossa região, com exceção do Rio Feio, o Rio Aguapeí, que também não é tão grande assim, e que acaba sendo muito prejudicado por força da atuação da agricultura. Por quê? Porque os pequenos cursos de água que alimentam o rio, ou seja, nós temos pequenos cursos que desaguam em cursos maiores que vão acabar desaguando no rio Aguapeí. Esses cursos pequenos d'água, os proprietários rurais, eles plantam até a margem do rio, tá certo? E vai explicar para ele que como o rio ele é pequeno, ele deve ter o quê? Aqui, uns 3 ou 4 metros de extensão, no muito, ele teria que respeitar no mínimo de 10 a 15 metros de mata ciliar de cada lado do rio, tá certo? 10 metros aqui, 10 metros aqui, ele não pode mexer. Pelo contrário, ele deve ali restaurar, plantando árvores. Para quê? Para a formação da mata ciliar. Agora, explica isso para o proprietário rural lá em Palmital, onde eu fui promotor de justiça. Eles plantam até na beira da rodovia, tá certo? Não tem acostamento às rodovias. E é até na beira do rio. O rio começa aqui, ele planta até aqui. E vai explicar para ele que ele tem que utilizar, ele tem que reservar uma faixa para a mata ciliar, para que o rio não sofra o processo de assoreamento e assim por diante. Mas ele fala, mas eu estou plantando. Eu estou dando comida para esse povo brasileiro que precisa de comida. Mas aí você tem que explicar para ele, mas meu senhor, se o senhor não fizer isso, o rio vai acabar, e não adianta só comida, tem que ter água também. Então, voltando aqui, a nossa relação, ela deve ser uma relação, não uma relação da natureza ao nosso serviço, mas a relação da natureza, do homem, fazendo parte da natureza. Porque a partir do momento em que você assorear um rio, você estará acabando com a água deste rio, que deixará de abastecer uma cidade de pequeno porte, e esse rio de pequeno porte deixará de alimentar um rio de maior porte, e por aí vai. A partir do momento em que nós não respeitarmos regras mínimas de proteção ao meio ambiente, nós estaremos entrando num processo de devastação. O homem faz parte da natureza, ele é integrante dessa natureza. Aliás, é interessante algumas passagens doutrinárias no sentido de que, muito antes do homem, a terra já existia. Certo? Nós podemos acabar com todos os recursos ambientais, só que a terra vai continuar, o homem não. Tá certo? Então, se nós não nos conscientizarmos desse posicionamento ético que parece tão distante para nós, mas que na verdade está dentro da nossa relação com a natureza, se nós não nos conscientizarmos disso antes de qualquer coisa, por isso que eu me propus a falar disso antes de falar especificamente do desenvolvimento sustentável. Se nós não nos conscientizarmos de que nós fazemos parte da natureza, nós somos meio ambiente, não haverá nenhuma lei que vai resolver a relação da questão da proteção ambiental. A partir do momento em que você entra dentro do seu carro e
andando na rodovia, pega uma latinha e joga a janela fora, todo esse discurso nosso aqui ele vai por água abaixo. A partir do momento em que você, andando no seu carro, joga uma latinha na calçada, você está devastando o meio ambiente. Por quê? Porque essa latinha vai cair no bueiro, que vai entupir e que vai acabar sujando o rio e assim por diante. São coisas mínimas que nós podemos fazer para ajudarmos a nós mesmos. Homem e natureza. Homem fazendo parte dessa natureza. É, sob o entendimento ético, um posicionamento biocêntrico. Muito bem. Feito esse parênteses inicial sobre os contornos éticos da relação homem-natureza, eu me proponho agora fazer uma análise jurídica do que nós entendemos por relação por desenvolvimento sustentável. Antes disso, há necessidade de nós citarmos aqui várias fases da proteção ambiental brasileira. O Brasil é um país recente, é um país de 504 anos de descobrimento e de pouco mais de 200 anos de colonização. Aliás, nós não temos, temos aí 200 e poucos anos de colonização. Então é um país muito novo, é um país que está engatinhando ainda, mas que já passou por várias fases da questão da proteção ambiental, sob o ponto de vista jurídico. Então nós podemos detectar aqui na doutrina várias fases dessa proteção ambiental. A primeira fase é chamada fase da exploração ambiental. Aliás, aqui é interessante um parênteses. O nosso país, ele é uma homenagem a uma belíssima devastação ambiental. Nós nos chamamos Brasil. Em homenagem ao quê? Em homenagem àquela planta que hoje, aquela árvore que hoje nós corremos atrás para que ela não entre no processo de extinção. E que quando os portugueses chegaram aqui, havia em abundância. Essa primeira fase é a fase da exploração ambiental. Nós tivemos um azar de ser um país colônia, um país onde ele servia unicamente para ser explorado. Diferente dos Estados Unidos, em que teve um processo de colonização diferente. Lá nos Estados Unidos, eles tiveram um processo de colonização não sou especialista em história, então me perdoem aqui se eu cometer alguma gafe histórica, mas pelo menos até o que a gente tem conhecimento, nos Estados Unidos ele teve um processo de colonização diferente. Por quê? Porque os protestantes que foram perseguidos naquela região da Inglaterra vieram até os Estados Unidos para ali formar um novo país. E nós não. Nós nascemos da necessidade de ser devastado. O Brasil era visto pela metrópole, por Portugal, como um brinco de ouro. Deixa ali que no momento oportuno eu acabo com ele. A princípio, o pau-brasil não era tão interessante, porque havia um custo muito grande de exploração. A partir do momento em que acabaram-se as fontes de riqueza na Europa, eles vieram para cá e acabaram com o pau-brasil. Literalmente. Do território brasileiro original, 25% era Mata Atlântica. Do território original brasileiro, 25% era Mata Atlântica. Dos 8.511.000 quilômetros quadrados que nós temos, 25% era Mata Atlântica. Hoje, daqueles 100% que nós tínhamos de Mata Atlântica, nós temos 2% dos 100. Ou seja, faz uma relação aí para você ver quanto que sobrou daquele total, tá certo? Desses 2%, nós temos alguma área de Mata Atlântica aqui na Serra ali da Mantiqueira, no Paraná. Nós temos uma grande área de Mata Atlântica aqui do nosso lado, em Teodoro Sampaio. Aqui em Teodoro Sampaio nós temos um bolsão da Mata Atlântica, que é aquela região ali do Morro do Diabo. Aquilo ali é um remanescente de Mata Atlântica. Então veja, o Brasil nasceu para ser explorado. Esta é a primeira fase se nós podemos assim chamar, de proteção ambiental, onde não havia proteção ambiental. Até algumas leis foram promulgadas pela metrópole no sentido da proteção do pau-brasil. Só que esta lei ela não servia para proteger o pau-brasil pelo
sentido de proteção ambiental. Mas por quê? Porque na verdade havia uma exploração desregrada do pau-brasil. Então esta lei serviu simplesmente para controlar a exploração do pau-brasil. Então veja que a preocupação não era uma preocupação com o meio ambiente, era uma preocupação como se devastar o meio ambiente, como se explorar aquela fonte de riqueza. Muito bem. Num segundo momento, nós temos uma outra fase que é chamada fase fragmentária da proteção ambiental. O que é esta fase fragmentária? Como o próprio nome está indicando, nesta fase fragmentária, nós temos, na verdade, algumas leis que protegem o meio ambiente. Só que eles estão protegendo o meio ambiente não com uma preocupação no meio ambiente. Preocupa-se com a flora, preocupa-se com a água, preocupa-se com os animais. Não estão preocupados com o meio ambiente como um todo. Estão preocupados tão somente com alguns recursos ambientais. Então essa é uma outra fase. Nessa fase nós tivemos algumas leis, como por exemplo o Código Florestal de 1935, que depois foi reformulado em 65, porque o de 1935 ele foi uma lei que não pegou, porque no Brasil tem disso, leis que pegam e leis que não pegam. E esse Código de 35 não pegou, ninguém respeitou, e aí teve que em 65 ser reformulado. Depois nós tivemos uma outra lei, que foi a Lei 5.197, que é a Lei de Proteção à Fauna Silvestre. Depois nós tivemos leis de proteção aos animais, e assim por diante. Ou seja, fragmentos de proteção ambiental. Numa terceira fase, que a doutrina chama de fase holística da proteção ambiental. O que é esta fase holística? Aí sim, preocupa-se com a proteção ambiental como um todo. O meio ambiente ele passa a ser protegido não em função de alguns recursos, mas em função do seu todo. E a principal lei que trata dessa proteção é a lei, no Brasil, obviamente, a Lei 6938, de 31 de agosto de 81. É a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Foi uma lei importantíssima acerca da proteção ambiental. Ela é uma lei que estabelece a política nacional do meio ambiente. Ou seja, ela dá diretrizes, ela dá objetivos da proteção ambiental, ela instrumentaliza a proteção ambiental e assim por diante. Ela é uma lei que se preocupa com o meio ambiente como um todo e não apenas por seus fragmentos. E por fim, nós temos aqui uma nova fase, que é a fase da proteção constitucional ambiental, que é decorrente da nossa Constituição de 1988, que eu me reservo a daqui a pouco nós conversarmos sobre ela, dada a sua extrema importância. Tá? Muito bem. Agora eu me proponho falar com os senhores a respeito do desenvolvimento sustentável. Senão eu vim aqui para quê, né? Fiquei aqui meia hora falando e até agora eu não falei de desenvolvimento sustentável. Muito bem, agora nós vamos falar de desenvolvimento sustentável. E eu me proponho, primeiramente, a fazer um histórico acerca do desenvolvimento sustentável. O grande primeiro marco da proteção ambiental no mundo foi, com certeza, a ECO 72 de Estocolmo. Então nós tivemos no Brasil, vocês se recordam, em 92, uma ECO 92, que foi no Rio de Janeiro. 20 anos antes, houve na cidade de Estocolmo também uma reunião dos principais líderes mundiais também acerca da questão ambiental. Acontece que naquele momento histórico havia, na verdade, dois grupos que brigavam entre si acerca da questão ambiental. Um grupo era o chamado Clube de Roma. Esse Clube de Roma, ele pregava o seguinte, ele era radical. Ele falava assim, olha, o meio ambiente está devastado. Nós precisamos frear o desenvolvimento econômico
que o meio ambiente possa respirar e a partir daí ele possa ganhar novos contornos, se recuperar e daqui a alguns anos a gente libera de novo o desenvolvimento. Então esse Clube de Roma, ele pregava o quê? O desenvolvimento zero. Pregava o desenvolvimento zero. Nada de desenvolvimento nos próximos 20 anos. Nós freamos o desenvolvimento econômico e a natureza, vamos dizer assim, ela brota de novo. Acontece que países emergentes, entre as quais o Brasil, ele achava que isso era um discurso imperialista. Era um discurso das grandes potências econômicas contra o desenvolvimento desses países subdesenvolvidos. Eles imaginavam o seguinte, olha, liderados inclusive pelo Brasil, olha, esse pessoal do Clube de Roma está maluco. O que eles querem simplesmente é que nós não cresçamos. O que eles querem é isso. Já que eles pregam o desenvolvimento zero, eles não estão querendo que nós crescemos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos formar um grupo que é o desenvolvimento a qualquer custo. Então, nós temos aí duas correntes que brigavam. Um do desenvolvimento zero, que é o chamado Clube de Roma, e um outro, liderado pelo Brasil, que era o desenvolvimento a qualquer custo. O Brasil chegou ao cúmulo, em 1972, de espalhar nos principais jornais e revistas americanas e europeias, isso é verídico, de que as empresas poderiam vir para o Brasil sem nenhuma preocupação ambiental. Aqui elas poderiam poluir à vontade. Venham para o Brasil e aqui vocês podem, não se preocupem com a poluição. Nós não estamos preocupados com isso. Isso foi verídico. Circulou nos principais jornais e revistas americanas e europeias, chamando as empresas para que viessem até o Brasil sem nenhuma preocupação ambiental. Porque aqui não tinha essa preocupação. Nós estávamos preocupados com o crescimento econômico. Foi a época do milagre econômico de 72. Muito bem, qual a tese vencedora na Eco 72? A do desenvolvimento zero do Clube de Roma ou a do desenvolvimento a qualquer custo, liderados, entre outros, pelo Brasil? Nenhum dos dois. Venceu a tese do desenvolvimento sustentável. Surge, portanto, o primeiro momento em que essa expressão ganha algum contorno de preocupação global. Ora, nem para mais nem para menos, nada de desenvolvimento zero, muito menos desenvolvimento a qualquer custo. Devemos ter um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Daí é que surge a expressão desenvolvimento sustentável. O Brasil, vendo que havia feito uma tremenda de uma besteira ao adotar a política do desenvolvimento a qualquer custo, que em 1981 ele promulgou a Lei 6938, que eu me referi agora há pouco, que foi a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Foi uma resposta brasileira ao absurdo que ele havia feito há 9 anos atrás, em 72, onde ele pregava que poderia haver um crescimento sem nenhuma preocupação ambiental. Em 81, o Brasil promulga a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente como uma forma de resposta a essa preocupação ambiental global com o surgimento do princípio do desenvolvimento sustentável. Tempos se passaram e 20 anos depois, no Rio de Janeiro, o presidente Fernando Collor foi o presidente de honra da Eco 92, e no Rio de Janeiro a tese do desenvolvimento sustentável efetivamente ganhou força, surgindo como resultado de toda essa preocupação com o meio ambiente a chamada Agenda 21, onde grande parte dos líderes mundiais firmaram um compromisso com a Terra, que é a chamada Agenda 21. Entre elas a preocupação com a liberação de gases tóxicos, com a camada de ozônio e entre outros, com a questão da água e assim por diante. Os Estados Unidos, como
o mais rico e poderoso país do mundo, ele esteve sempre com o pé atrás em relação a esses compromissos ambientais. Tanto que ele não assinou até hoje o compromisso de Kyoto com a diminuição da camada de ozônio. Tanto que ele também não firmou o Tribunal Penal Internacional. Da mesma forma como ele não reconhece inúmeros instrumentos de proteção ambientais e de políticas externas. Certo? Por quê? Porque ele é um poderio econômico que ele não é bobo de se firmar até isso, de firmar um compromisso de diminuição da emissão de gases poluentes, porque ele vai ter que frear a economia. E a partir daí vai haver desemprego, desaceleração, inflação e por aí vai. Então, feita este parênteses aqui a respeito do desenvolvimento sustentável, a Constituição Federal de 88 é, com certeza, o mais importante instrumento legal que trata da questão ambiental, talvez no mundo. Há uma Constituição que talvez também se preocupe da mesma forma como a nossa, que é a Constituição de Portugal de 1976. A Constituição de Portugal, ela foi, com certeza, a grande fonte de inspiração do Constituinte brasileiro. Ele se inspirou nessa Constituição portuguesa de 76 e grande parte dos instrumentos relacionados à questão ambiental foram dali tirados. A Constituição brasileira, ela trata da questão ambiental no artigo 225, dando ali no artigo 225 inúmeros instrumentos que devem ser norteadores de toda uma política econômica, social e assim por diante. Em primeiro lugar, ela fala ali no artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, se ela fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, significa que o meio ambiente, ele não é meu, não é do Diego, não é de vocês, muito menos é do Estado. O meio ambiente, ele é um bem. Que bem é esse? Um bem ambiental. O meio ambiente, ele foi erigido a uma nova categoria de bem. Vocês aqui, estudantes de Direito aqui da faculdade, no primeiro ano, se deparam lá no Direito Civil com uma classificação clássica dos bens. Os chamados bens públicos e bens privados. Não é? Isso daqui é meu porque eu comprei. Aqui não há aqui um exemplo de bem público. Mas imaginemos que uma viatura policial não seja minha, nem seja do Diego, nem seja de vocês, muito menos seja delegado, do carcereiro, do investigador. Ela pertence ao Estado, então é um bem público. Então eu tenho classicamente o bem privado e o bem público. E aí eu pergunto aos senhores, e o meio ambiente? Pertence ao Estado? Se ela pertencer ao Estado, ao meio ambiente, o Estado pode falar para vocês o seguinte: olha, racionamento de ar. Tá? A partir de hoje, todo mundo só respira pela metade, porque nós estamos com um problema de falta de ar. Tá? Se o bem for privado, eu posso chegar de manhã e falar assim: olha, não sei, meu pulmão já trabalhou muito esses dias, eu vou dar uma trégua para ele, hoje eu não vou respirar. O bem é privado. Ou de outro lado, eu vou encapsular determinadas quantias de ar para que eu possa respirar sozinho aquele ar. Olha, essa noção é absurda. Eu não tenho eu não consigo pegar o meio ambiente e taxá-lo como público ou como privado. Por quê? Porque na verdade ele é um bem difuso. Ele pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. O meio ambiente não é meu, não é seu, não é do Estado, não é de ninguém e ao mesmo tempo pertence a todos. Então ele é um bem difuso. A partir do momento em que o meio ambiente passa a ter esta visão constitucional, já que a Constituição fala que todos têm direito a ele, eu tenho essa nova modalidade de bem, que é o chamado bem ambiental. O interessante é que, e isso eu faço questão de dizer desde o começo para vocês, que essa questão do desenvolvimento sustentável é uma questão intimamente ligada à questão da economia. E aqui eu tenho que fazer um parênteses a vocês, para que ler aqui para vocês uma passagem da Constituição Federal. Que passagem é essa?
Quando eu pergunto para vocês assim, qual é o objetivo de vocês? Então o estudante de Direito que está no segundo ano, ele fala assim, o meu objetivo é terminar a faculdade. Tá? Um aluno de quinto ano, eu vou perguntar para ele qual é o objetivo dele, ele fala que o objetivo dele é passar o exame da ordem. E aí, o que significa isso? Significa que o objetivo é algo que eu não tenho. Não é verdade? Eu não posso, ter o objetivo de ser promotor de justiça, porque eu já sou promotor. O meu objetivo é outro, é terminar o meu mestrado, um dia conseguir o doutorado, ou seja, algo que eu ainda não tenho. Tá bom. Então vamos ler a Constituição Federal. E ela fala assim, que constituem objetivos da República Federativa do Brasil. Ela está falando o quê? Que a República Federativa do Brasil não tem. Concorda? E ela fala assim, o que é o objetivo do Brasil? É construir uma sociedade livre, justa e solidária. Significa que nós somos uma sociedade injusta, não é livre e muito menos é solidária. Porque já que é o objetivo... Aí ele continua. Garantir o desenvolvimento nacional. Significa que nós não temos um desenvolvimento nacional, já que é o objetivo. Por fim não. Erradicar a pobreza. Significa que nós somos muito pobres. E é verdade. E a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Significa que o nosso desenvolvimento ele não é nacional. Ele é regional. E por fim, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, etc. Ou seja, a Constituição ela está falando que o Brasil é pobre, que o Brasil é injusto, que o Brasil é preconceituoso, que o Brasil é desigual e que o Brasil não promove o bem de todos. Bom, a partir desta declaração da Constituição, eu tenho que entender a Constituição Federal, no artigo 225, quando ela trata do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque desenvolvimento sustentável significa um desenvolvimento econômico-social sem prejuízo da proteção ambiental. Sem prejuízo da proteção ambiental. Eu não posso promover um desenvolvimento econômico num país pobre, injusto, não solidário, marginal e desigual, sem promover devastação ambiental. Quando eu já dei aula de direito ambiental e eu falava no primeiro dia de aula, gente, eu vou dar aula de direito ambiental para vocês, só que eu quero de antemão falar assim, eu adoro shopping, tá? Eu não venho aqui simplesmente tratar da proteção do mico-leão-dourado, ou da proteção dos golfinhos da Amazônia, ou das baleias do Afeganistão, se é que existem. Eu não estou apenas preocupado com isso. Eu adoro shopping, eu adoro tomar um chopinho na sexta-feira à tarde, horário de verão. Eu sou urbano. Eu não moro no sítio, eu moro na cidade, eu adoro, eu tenho carro, eu gosto de ter carro, gosto de levar minhas crianças no shopping e assim por diante. Então nós temos que entender o seguinte, que nós precisamos desenvolver. Ora, quem quer o desenvolvimento econômico, social, da nossa cidade, do nosso estado e por consequência do nosso país? Nós precisamos desenvolver. Só que também nós precisamos garantir a nossa sobrevivência futura. E aqui, para encerrar, porque até agora eu falei pouco de desenvolvimento sustentável, eu queria lançar um desafio para vocês. Como, e eu já disse logo no comecinho, que eu não vim aqui propor solução nenhuma, eu vim aqui problematizar. Como que nós vamos fazer um desenvolvimento econômico e social respeitando o meio ambiente, quando a própria Constituição Federal, ela traça no artigo 2º, no artigo 1º dela, e afirma que um fundamento, o que é fundamento? Fundamento é alicerce, não é? É aquilo sobre o qual se funda. E aqui fala que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ou seja, aquilo que a República se funda, é a livre iniciativa. Ora, ela garante a livre iniciativa, graças a Deus,
com respeito ao meio ambiente. E daí eu digo, durma-se com barulho desse. Certo? Desenvolvimento sustentável. A Constituição garante aonde? Ela garante no artigo 225, no caput, quando ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. E aí ele fala, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando a Constituição fala que é dever do Estado e de todos vocês preservar e defender o meio ambiente para vocês e para as próximas e futuras gerações, ela está falando o quê? Que eu tenho que desenvolver de forma sustentável. Há necessidade de um desenvolvimento sustentável. Partindo já para as conclusões. Primeira conclusão que eu posso chegar é algo que todo acadêmico de direito odeia. O que é? É aquilo que, sem saber, se chama conceito jurídico indeterminado. O que é um conceito jurídico indeterminado? É aquele vago. É aquele que não possui uma determinação jurídica. É aquele que o estudante de direito, ele dá arrepio, porque faz ele pensar. Ele tem que imaginar do que se trata. A partir do momento em que é um conceito ainda vago, que é um conceito ainda indeterminado, ele deve construir este conceito. Então a primeira conclusão que eu chego é que o princípio do desenvolvimento sustentável é um conceito vago. É um conceito que ainda precisa ser completado. Como? Aí a gente volta para o princípio da minha exposição. Através da mudança do comportamento ético frente à natureza. Como que nós podemos dar cumprimento ao preceito constitucional que determina desenvolvimento com respeito ambiental? Primeiramente, entendendo que o homem, aliás, que a natureza não está a serviço do homem, mas que o homem faz parte da natureza. E a partir do momento em que a natureza for devastada, o homem será devastado. Segunda conclusão que eu posso chegar também é a da necessidade de que haja um meio termo entre duas questões. Primeiro, a questão do próprio desenvolvimento sustentável com a livre iniciativa e a necessidade de um consumo sustentável. Eu preciso ter um consumo dentro de certos parâmetros de sustentabilidade. Entretanto, isso é muito difícil frente à nossa realidade econômica, aonde nós somos bombardeados a consumir. Nós ligamos a televisão e a todo e qualquer momento nós somos bombardeados com dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de propagandas falando pra gente: compre, 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 compre. Como que eu posso garantir um consumo sustentável com uma livre iniciativa e com a necessidade de respeito ao meio ambiente para poder crescer? Então, gente, a questão não é tão simples. Eu acredito que a principal forma de que nós podemos nos utilizar para trazer aqui uma melhor forma de cumprirmos o mandamento constitucional é, sem dúvida alguma, mudando o nosso posicionamento ético frente à natureza. O homem não é o centro da natureza. O homem faz parte da natureza. Ele é integrante desta natureza. Se nós conseguirmos, mesmo que minimamente, entendermos esta realidade,
nós com certeza estaremos contribuindo para um efetivo desenvolvimento econômico com respeito ambiental. Muito obrigado a todos e fico à disposição nos debates para as colocações que fizerem necessárias. Muito obrigado.